Oi, pessoal. Iniciamos novamente o nosso vídeo. Meu celular deu uma paradinha. Vamos esperando o pessoal entrar. O nosso vídeo sobre... Nossa live sobre mitos e verdades da atividade física. O Bruno já entrou, vou chamar ele aqui. Olá! Tudo bem, Thalita? Tudo bom, e você? Tudo bom. Como está nessa quarentena? Sobrevivendo, né? Se podemos dizer assim. A gente vai Mas levando tá, como dá, né? mas tá tudo bem, graças a Deus. Acho que aos Que pouquinhos as bom. coisas vão retomando, né? E, Vou mas, voltando ao normal, né? mas tá indo, graças a Deus. Enquanto o pessoal vai chegando, para quem não conhece, o nosso espaço nós temos vários profissionais. O Dr. Bruno é um deles, fisioterapeuta e osteopata, mas não tem só essa linha de atendimento que você faz. Você trabalhou muito tempo com a fisio do esporte, né, Bruno? Isso. Trabalhei bastante tempo com futebol, né? Principalmente com futebol, esporte de um modo geral, pacientes ortopédicos, mas muito tempo nessa linha esportiva de alto rendimento, né? Então, atletas de alto rendimento, futebol de base, e esses atletas posteriormente foram para o futebol profissional. Então, é uma linha que, na verdade, a gente não consegue dividir no sentido de só um ou outro, né? Porque um complementa o outro. A gente arruma uma disfunção num paciente osteopático e aí depois tem que dar função para esse paciente adquirir força, adquirir estabilização, e aí esse é o caminho, né? Que na verdade é o caminho que nós, como fisioterapeutas, temos sempre, né? Você pega a pessoa, na grande maioria das vezes, e infelizmente, porque no nosso país a gente não trabalha muito com prevenção, né? Então a gente já pega aquele paciente já com dor, com algum tipo de lesão, a gente tem que tratar e trabalhar toda essa lesão, que nem você falou, para dar funcionalidade e depois disso, no caso do esportista, voltar a praticar aquele esporte, né? Essa linha de prevenção aqui para reabilitação não existe, né? É mais correr atrás do prejuízo. Então, Sim. assim que o paciente ele tem uma lesão ou um desconforto, ou algo do tipo, aí ele procura a gente, né? E infelizmente, uma coisa que na verdade foi uma das coisas que deu a luz para mim e para a Ná, foi numa live nossa que a gente estava se despedindo do pessoal, né? E eu não sei o que a gente estava comentando, que a gente falou a respeito de que o corpo, quando ele dá os sinais de dor, é porque ele já tentou de todas as maneiras possíveis se reajustar, né? E não é um ajuste legal. Então, assim, tá doendo num canto, ele fala, pera lá, vou jogar aquela dor, vou jogar pro lado de cá, para poupar o lado de lá. E aí você vai, é igual um carro, você vai desalinhando totalmente aquela estrutura que devia estar funcionando daquela maneira correta. Só que aí, quando dá o start da dor, é já depois de muita adaptação do seu corpo, né? E aí a gente brincou que dói no coração quando a gente vê aqueles alongamentos que a gente chama de tranquinho, né? O pessoal lá no parque, agora não mais, mas o pessoal na época lá no parque, com a pernona esticada lá e dando aqueles trancos. E a gente brincou como isso doía no coração. Aí ela falou, pronto, vamos fazer uma live sobre isso, né? Os mitos e as verdades da atividade física. O pessoal está entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ir mandando durante a live, fiquem à vontade. A gente já tem uma lista, né, de perguntas aqui que o pessoal já mandou para a gente, então eu já vou começar com essas perguntas. E a primeira, que eu acho que já vai dar pano para manga, é alongar antes ou depois do treino? Então, Thalita, na verdade isso é muito discutido, né?
todas essas questões de principalmente alongamento. Alongamento é uma coisa que muita gente é contra, muita gente é a favor, muita gente é contra pré-atividade física, muita gente é contra pós-atividade física, né? Então, assim, vou falar algumas experiências, né, que eu tenho no sentido dessa questão de alongar. Eu acho que o alongamento nada mais é do que um estiramento da fibra muscular. Então, assim, a gente vê muitas vezes o paciente ou o atleta ou algo do tipo alongando nos extremos, né? Isso não é legal, porque isso pode causar um arco reflexo na fibra muscular e ela pode ficar em gatilho e no primeiro momento que você precisa dela para contrair ou para estirar ou para fazer um movimento mais assim, ela vai abrir ou estirar, né? Então, dentro dessa pergunta, o ideal seria assim, antes da atividade, eu gosto particularmente de aquecer primeiro, então vascularizar mais esse músculo, oxigenar mais, dar elasticidade para essa fibra, e aí depois fazer um alongamento leve, né? Leve, suave, nada muito intenso. O pós-atividade ele é interessante também, né? Mas ele é muito mais como uma reposição dessa fibra que já está desgastada da atividade física. Então, o pós seria um pouco mais leve que o alongamento inicial, né? Então, assim, pode fazer tanto pré quanto pós. Eu gosto de alongamento, particularmente, não tenho problema com alongamento, mas desde que ele não seja muito exagerado. E uma coisa que a gente comentou durante esse dia a respeito da isso que eu brinquei de dar pano para manga, porque é uma coisa que é discutido entre fisioterapeutas e educadores físicos, e tem N, assim, os que gostam, os que não gostam, os que têm os poréns, e a gente tem a nossa experiência, né? E eu sou da mesma linha que você. Então, assim, não fazer o alongamento com o corpo frio, né, sempre com a articulação, com a musculatura aquecida, sempre de uma maneira controlada e sem exagero, porque o excesso de alongamento também é ruim, né? Lembrando que o músculo ele é plástico, então ele chega uma hora que elástico, chega uma hora que ele tem o limite dele, né? E ou ele pode romper ou ele pode ter alguma reação reflexa. E tomar muito cuidado também, como você disse, no final, de também não passar desse limite, porque o seu corpo está extremamente aquecido. Então tudo fica mais fácil, tudo fica mais fluido, o nosso limite parece que andou quilômetros, né? Então, que nem você comentou, é muito legal, né? Sempre você fazer o alongamento, e com todos esses cuidados que você comentou. E aí eu já emendo a próxima pergunta. O alongamento dinâmico é funcional ou ele pode lesar? Na verdade, assim, cair nessa linha que a gente está conversando, né? Se você exagera nas amplitudes ou nos alongamentos, ele pode lesar, né? Tudo que passa de uma amplitude articular do que aquela articulação permite pode gerar uma lesão. Então, assim, o alongamento funcional cai um pouco nessa linha de gerar aquecimento, mobilidade. Então, você está aquecendo, você está mobilizando essa articulação, você está vascularizando esse tecido. E eu não sei se a pergunta é nesse sentido ou é aquele alongamento de ficar mexendo, né? Tipo, se você ficar alongando. Eu prefiro ir no limite e permanecer do que gerar e sustentar. Isso, do que gerar aqueles movimentos, porque quando a gente fala em alongamento, é interessante, assim, às vezes as pessoas falam que dói, né? Tipo assim, o alongamento posterior dói, quando eu vou alongar, tipo, atrás da perna, na coxa, né? Na verdade, ele dói, não necessariamente é por causa do músculo, é por causa do nervo. Então, assim, o nervo, ele não gosta de ser estirado. Então, se você tem uma baixa flexibilidade, esse nervo também ele vai ter uma elasticidade. Então, se você gera um alongamento muito forte, você está estirando esse nervo e essa dor vem neural, ela não vem muscular. Né? Então, quando você está fazendo esses movimentos de alongamento funcional ou dinâmico, não sei como que pode ser denominado isso, às vezes
dependendo, você pode gerar um comprometimento nervoso, né? Então, por isso que tem que tomar um cuidado nessa questão do alongamento, não só pelo alongamento do músculo em si, mas pela questão do nervo também. E a próxima pergunta seria: posso só alongar ou só fortalecer? Porque aí a gente cai naquela coisa de gosto, né? Eu gosto muito. A gente vê isso muito no Pilates, muito no Yoga e até em outras atividades físicas, porque a gente está tentando aqui falar de uma maneira geral, né? A gente vai tentar jogar esse vídeo pro YouTube e abrir para mais pessoas. E tem aquelas pessoas que fazem atividade física e não alongam, nem antes nem depois. Tem aquelas pessoas que vêm para o Pilates e para Yoga e falam: nossa, eu só gosto dos exercícios de alongamento. E aí a gente fica nessa. Eu posso só fortalecer a minha musculatura, eu posso só fazer o treinamento de fortalecimento ou só os exercícios de alongamento, por ser uma coisa que é gosto meu? Na verdade, são objetivos diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala de alongamento, é para gerar elasticidade muscular, é para gerar mobilidade, é para ter mais... Bruno, deu uma travadinha aqui e parou na parte de você falando que o alongamento é para gerar e cortou. Então, o alongamento ele é para gerar uma elasticidade muscular, né? Então, no alongamento, a gente não ganha força. Então, são coisas diferentes. O fortalecimento, você ganha força. É um tipo de exercício, é um estímulo para o músculo num sentido. O alongamento, ele já tem outro sentido. Então, assim, são coisas diferentes, né? E uma coisa que eu gosto muito de comentar com o pessoal é que, assim, a gente não pode fazer um lado e deixar e pecar do outro, né? O músculo, ele precisa do alongamento, sim, mas ele precisa de fortalecimento também, porque a estabilidade do corpo, ele depende dos dois, né? Ele precisa de uma articulação que ela funcione na sua amplitude normal, ou pelo menos dentro do que a gente considera funcional, mas você precisa da força muscular para você manter toda aquela estrutura estabilizada também, né? Então a gente não pode pecar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que o legal é você conseguir conciliar dentro daquilo que você gosta uma atividade que faça um pouquinho dos dois, né? Eu acho, justamente isso. Na verdade, eles se completam, né? Então, assim, se você quer adquirir um treino de hipertrofia ou de resistência, um músculo alongado, talvez você tenha um desempenho muito melhor, né? Então, assim, um ou outro, eu acho que para essa situação não cabe, porque são situações diferentes, né? Então, eu acho que é mais um complemento do alongamento junto com o fortalecimento, né, do que qual eu escolho, porque são objetivos diferentes. Se uma pessoa fala assim, eu sou toda travada, não tenho mobilidade, e aí quer fazer exercícios de alongamento, treinos de alongamento, ok, é um objetivo. Não. Agora, se essa pessoa que quer gerar treinos de alongamento quiser força, quiser estabilidade, aí ela já está buscando algo que não corresponde, né? E agora uma pergunta, só eu infarto como fisioterapeuta ou você também infarta quando você está lá no parque e vê o pessoal fazendo aquele alongamento que, não sei se isso tem um nome científico, mas eu chamo de aquele alongamento de tranco, né? Que o pessoal está lá dando aquele tranquinho, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na verdade, a gente é complicado ver, assusta às vezes, né, com o que a gente vê, mas também a gente não pode fazer nada, né? Porque às vezes você chega, vai falar alguma coisa ainda, tipo, você não tem nada com isso, é capaz de você escutar coisa que não deveria. Mas a gente respira fundo, né? É igual academia, você vê muita coisa em academia, a academia hoje é muito, digamos assim, salve-se quem puder, né? Então, você vai lá, se você tiver uma orientação ok, às vezes você não tem, e às vezes o movimento está errado, o peso está errado, então, assim, as pessoas às vezes se preocupam muito com a relação do peso, né, da carga que está gerando, e esquece do movimento, que é muito mais importante a gente pensar no movimento do que na carga. Né? Então, com certeza, na execução do movimento.
Exato. Às vezes você vê um exercício, né? E vamos só para colocar em números, 10 quilos a pessoa fazendo. Só que você vê que a amplitude não está legal, o movimento não está legal. Quando você pede para fazer certinho, às vezes não aguenta nem com a metade desse peso. Então, eu acho que essa conscientização é muito mais interessante do que propriamente gerar carga e carga, né? Aham. Se você puder explicar para o pessoal, porque não é legal esse alongamento que fica dando aquele tranquinho, né, em relação à fibra muscular, ou porque isso pode ser prejudicial e não ser benéfico, né, a longo prazo. Na verdade é uma questão de que você pode gerar uma hipersensibilidade muscular, né? Então, essa fibra muscular, se você fica gerando muito estímulos curtos, ou às vezes demais, você pode deixar ela muito sensível, e aí quando você vai executar o movimento, vamos pegar esse exemplo do parque, a pessoa chega, está frio, agora no inverno, e começa a fazer esse alongamento. Então, assim, essa fibra que está, vamos dizer, dormindo, né, ou com pouca elasticidade, você começa a gerar muita elasticidade ali. De repente, você começa a correr, dependendo da intensidade que você corre, você já deixou ela sensível, o grau de índice de lesão pode aumentar, né? Então, pela essa questão de hipersensibilidade. E eu não sei se o exemplo que eu uso para as minhas alunas é correto, né? Eu gosto muito de colocar isso de uma forma visual. Eu né, uso o elástico de dinheiro como exemplo, né? E eu ainda brinco com elas que a gente precisa, na verdade, para gerar o alongamento, para gerar a distensão, né, daquela fibra, se você ficar fazendo aquele movimento repetitivo, curto, movimento repetitivo e curto, que nem você falou, a chance de você gerar uma lesão é muito maior. E você chegar no seu limite, então você não também fazer aquele exagero da distensão, você chegar no seu limite e sustentar, você permite de uma maneira mais cômoda que aquela fibra muscular aos poucos vá, não sei se a palavra correta é cedendo, né, mas permitindo o alongamento de uma forma que a pessoa não se machuque, né? Eu gosto de usar essa coisa visual para o pessoal poder entender. É como se fosse um treino, né? Quanto mais você Sim. faz controlando carga, intensidade, melhor é, né? Não quanto mais você faz no sentido de tipo, eu vou alongar o máximo que eu posso, tá insuportável. Um parâmetro que eu Sim. gosto Ah, não, muito de usar. tem que sentir muita dor, não é assim também, Não, né? não. Um parâmetro que eu gosto muito de usar é o fato de, no limite do paciente, o limiar é dele. Então, assim, vai até onde Aham. você consegue, sustenta até onde você consegue, e aos pouquinhos, você vai ganhando elasticidade. Assim como também a gente pode comparar a elasticidade com a força, né? Não adianta Sim, você querer colocar uma carga exagerada talvez num exercício que você não esteja executando da forma correta e às vezes mais sobrecarregando estruturas de maneira errada do que você ativando a musculatura da forma correta, né? exatamente. Essa é a Vamos para grande questão, eu acho, né? a próxima pergunta. Fizemos um treino, né? Estamos com a dor muscular pós-treino normal de um treino. O que eu faço depois? Eu repouso, eu alongo, eu faço uma atividade física moderada, eu alterno grupos musculares. Depende muito de qual o perfil da pessoa. Se é um atleta, se é uma pessoa normal, se é uma pessoa. Que a gente classifica assim: atleta de alto desenvolvimento, né, desempenho, atleta amador, que é aquele atleta que não é remunerado, mas leva isso muito sério, né? E Uhum. pessoas que cuidam da saúde de uma forma que às vezes não pensa tanto em performance, mas pensa em saúde, né? Então, assim, atleta amador e atleta profissional, a carga de treino é muito alta. E se a gente for pensar principalmente no profissional, não é saudável, né? Então, as atividades que essas pessoas fazem não é saúde, isso é performance, isso é desempenho, né? Então, às vezes as pessoas veem essas atletas que treinam todo dia, que fazem atividade muito tempo, mas isso não é saudável.
né? O pós-treino, a gente pensando, dependendo a carga que foi gerada nesse treino, tem liberação de ácido lático. Então, essa liberação é que causa essa dor muscular, porque dependendo como é o treino, ocorrem microlesões musculares. Então, esse músculo ele é machucado, né? Então, por isso que fica essa dor muscular. Esse machucado, ele leva de 24 a 48 horas, dependendo da intensidade, para ter uma regeneração, né? Então, a gente pensa assim, intercalar grupos musculares é muito interessante, né? Então, assim, treinar um dia perna, no outro dia braço, né? E vice-versa. Agora, assim, estratégias que a gente pode fazer para gerar um conforto pós-treino é um alongamento bem leve, ficar com as pernas elevadas 30 minutos, né? Então, gelo, né? O gelo é um vasoconstritor que vai ajudar a diminuir talvez essa inflamação local, dependendo como foi esse processo de estímulo nesse músculo. Então, assim, são... Isso logo após o treino? Ou isso quando após o, digamos assim, fiz o treino hoje, amanhã eu já faço isso hoje? Ou eu fiz o treino hoje, fiquei com dor amanhã ou depois, e aí eu faço isso posterior? Na verdade, você pode fazer isso... a gente, quando viajava com equipes para jogar, os atletas eles ficavam... Às vezes, se não tem estrutura, né, ou o local não permite uma estrutura, pós-treino, se você fica deitado com a perna elevada a 45 graus por 30 minutos, ele já é um bom regenerador. Então, isso ajuda bastante. Então, se a gente pensar em corredores de rua, né, esses atletas amadores que correm bastante, isso é uma boa estratégia. Uma outra boa estratégia, talvez não muito agradável, é banheira de gelo, né? Banho de imersão. Os atletas usam muito, não deve ser nada agradável. Bastante, porque é uma temperatura tipo de 0 a 5 graus, geralmente fica-se 7 minutos, né? Então é desagradável os primeiros minutos, mas ele tem um bom poder cicatricial nesse sentido também, né? E um alongamentozinho leve, né? Então isso tudo minimiza essas microlesões, essa fadiga, talvez esse espasmo muscular. Então, tem uma relação muito bem específica de caso a caso, mas, de uma forma geral, se todo mundo fizer isso, ajuda bastante. E levando mais para o lado que é o nosso público, né? Que é aquele pessoal que é mais preocupado com a saúde, não são nem... São pouquíssimos atletas de baixo rendimento, atletas profissionais até hoje nenhum, né? Mas a dica para eles seria, então, um alongamento leve ou alternar ao trabalho dos grupos musculares. Isso, ajuda bastante. O repouso com a perna a 45 graus também ajuda bastante. Se tiver cansado pós-treino, isso ajuda no retorno venoso e ajuda bastante, né? Legal. E aí, a Tatiana perguntou, Tatiana, vamos ver só para não falar o nome errado? Isso, Tatiane, desculpa. Já perguntou se esses micromachucados do músculo que promovem a hipertrofia do músculo. Depende do estímulo que é gerado, né? Porque se você pega uma pessoa sedentária e você faça um treino de resistência, ela vai ter a microlesão e não vai provocar hipertrofia. Agora, se já é um treino mais de hipertrofia, isso ajuda, este o processo. Mas aí cabe muito em cima do treino que você quer gerar. Se você quer gerar um treino de hipertrofia ou se você quer gerar um treino de resistência. Mas aí também falando para os nossos alunos de uma forma geral, né, que buscam, na verdade, a atividade física nem como hipertrofia, nem como resistência, mas mais como uma forma de manter o corpo saudável, aliviar as dores, é basicamente assim que a gente trabalha, né? Então nós causamos microlesões de uma forma controlada, então não é aquela coisa exagerada que no dia seguinte você não anda, né? Aquela coisa, nossa, vou dar o exemplo da corrida. Fui fazer uma corrida, no dia seguinte eu não consegui botar o pé na cama. Não. Isso é feito, nossos profissionais do nosso espaço conseguem fazer de uma forma gradativa. E essas microlesões ao longo do tempo, elas pedem para o seu corpo
regenerar, né, fazer aquele músculo ficar um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, e porque você está se solicitando, né? Você manda uma mensagem para o cérebro do tipo, olha, você precisa de um músculo mais forte. Então vamos fazer trabalhar com aquela inflamação, trabalhar com aquela lesão e vamos regenerar aquele músculo um pouquinho mais forte. Ele mais forte, ele mais tonificado, ele vai para o seu corpo te dar alívio de dores, melhora da postura, você consegue ter ele trabalhando de uma forma correta e não sobrecarregando nem articulações, nem coluna e outras regiões. Isso falando mais para o pessoal do nosso espaço, né? Que é o pessoal que procura, tem muito pessoal da terceira idade, muito pessoal muito sedentário, né? Então isso a gente fugindo daquele pessoal que procura um treino de alto rendimento, para hipertrofia ou resistência até para uma corrida ou uma atividade física, né? Na verdade isso é fisiológico, né? Então, assim, essas Sim, microlesões são fisiológicos, então isso acontece mesmo, então faz parte, né? que na verdade é a base do fortalecimento de uma maneira geral, né? É você. Porque mesmo que não são pessoas que buscam performance, toda pessoa que inicia-se uma atividade física passa por esse processo, né? Por mais que essa atividade é controlada, por mais que é baixa intensidade, baixa carga, então esse processo é natural. É só pensar, às vezes, quanto tempo esse músculo não foi estimulado, quanto Sim, tempo que você não trabalhou esse grupo muscular. Então, por mais que você comece, às vezes, numa aula de pilates, leve, nossa, fiquei super dolorido. Normal, porque, assim, quando foi a última vez, ou se teve alguma vez que você estimulou esse grupo muscular. E aí, conforme você vai criando força, vai criando uma resistência, cada vez menos esses sintomas aparecem, né? sim. E aí, bom, deixa eu ir na minha listinha aqui. Outra pergunta: qual a indicação de frequência de atividade física? Também depende no sentido de objetivos, né? Se a gente for pensar em saúde, a gente pensa no mínimo 3 vezes por semana, né? Seria Aham, um número mínimo para a gente gerar saúde, para a gente gerar taxas metabólicas legais referente à musculatura, né? Agora, se a pessoa quer um pouquinho mais se tem alguns objetivos específicos, ou quer desempenho, ou quer algo do tipo, talvez pode fazer até 5, 6 vezes. O que eu vejo bastante, o que não é recomendado, e às vezes as pessoas acham que talvez quanto mais melhor, são pessoas que fazem atividade todos os dias. Isso não é interessante, porque o corpo ele precisa de um repouso, o corpo ele precisa descansar, né? Então o que sim, acontece? Se você não dá esse tempo de reparo para o músculo, ele não tem a capacidade de, às vezes, de evoluir quanto você quer, né? Então, ou mesmo de desempenho no sentido de evolução muscular, ou no sentido de lesão. Você está fadigando muito esse músculo e vai chegar um momento que vai causar uma lesão. sim. Até levando em consideração do que a gente estava falando agora há pouco, né? Das microlesões causadas pelo exercício, que é uma coisa normal. E se você não tiver pelo menos esse um dia de descanso, você não dá para o seu corpo aquele tempo necessário que ele tem para se recuperar, né, para aquela fibra muscular se recuperar. E aí que nós temos muitas lesões, às vezes, que você fala, poxa, mas a pessoa faz atividade todos os dias, ela treina bastante, e mesmo assim ela se lesionou. Talvez exatamente por isso, né? São as lesões por esforço repetitivo, por estresse, porque a falta do descanso, né? Assim como a gente brinca que o sono é muito importante também para a recuperação do Essencial. corpo, né? Essencial. O descanso também, aí a gente não diz só o descanso do sono. Então a pessoa fala assim, mas eu faço 7 vezes por semana, mas durmo muito bem. Não, a gente precisa do descanso e o sono, né? Os dois Se são a gente, excelentes aliados. se a gente for pensar, a gente precisa de no mínimo 24 horas de repouso, né? Sem atividade, né? Por mais que às Aham. vezes está intercalando grupos musculares, né? Então, hoje eu trabalho perna, amanhã braço, perna, braço. Eu preciso desse descanso. Eu preciso que esse músculo ele tenha um tempo de reparo, né? Senão
ele atrapalha no processo de desenvolvimento como no processo de lesão. E as pessoas que fazem uma atividade diferentemente, por exemplo, da academia, que a gente consegue alternar, né, os grupos musculares trabalhados, o Pilates, a yoga, que a gente consegue, os professores conseguem montar aulas diversificadas. Vamos dar o exemplo da corrida, por exemplo, né? Você usa praticamente os mesmos grupos musculares. Mesmo assim, a pessoa pode fazer os 6 dias da semana com um dia de descanso, ou você daria dica para ela alternar, ou até alternar com uma atividade física que ela fortaleça o corpo de uma maneira geral, ou uma musculação, ou um pilates, ou um funcional, talvez? Quando a gente pensa em corredor, o corredor, se ele não tiver uma atividade associada no sentido de fortalecimento, né, uma academia, um pilates ou algo do tipo, médio a longo prazo vai ter problema, porque a carga é muito alta, né? Então, às vezes corre todos os dias, por mais que está trabalhando aquele grupo todos os dias, mas em um dia na semana, às vezes 2 dias na semana, você tem que fazer um trabalho de fortalecimento para suportar a carga dessa corrida, né? Os estudos eles falam que algo saudável seria no máximo 42 quilômetros por semana, né? Então seria 7, se fosse 6 dias, 7 quilômetros, se fossem 7 dias, 6 quilômetros, né? Só que muita gente corre muito mais do que isso, né? Com certeza. Então, se não tiver um trabalho associado de uma musculação, ou mesmo um pilates, algo que gere fortalecimento mesmo, vai ter problema, né? Então, é legal pegar os objetivos, né? Não, corro por hobby, eu corro 2, 3 quilômetros, tranquilo, então assim, não tem grandes problemas. Não, eu já corro 10, 15, meia maratona, corro nesse sentido, aí já tem que ter um trabalho mais diferenciado, porque senão o risco de lesão ele aumenta muito. O que a gente vê bastante é assim, qual seria o problema dentro dessas atividades físicas? É uma série de componentes, né? Então, assim, eu vou iniciar uma corrida, eu não posso correr com um tênis qualquer. Você não precisa do melhor tênis, mas você também não pode pegar o tênis que você sai para ir no shopping à tarde, ou que você sai à noite. Aquele calçado duro, aquela coisa, isso tipo, é um elemento que favorece a lesão. O ambiente que você corre, então se ele é muito irregular, né? Então é muita subida, muita descida, ou na esteira, enfim, isso é outro fator. Um outro fator é volume e intensidade. Às vezes a pessoa, sei lá, resolve correr do dia para a noite. Então ela corre amanhã 2 quilômetros, depois de amanhã 3, depois 4, depois 5, fecha a semana com 7. No fim do mês vai ter problema, porque essa evolução ela foi muito rápida, né? Tem que ser uma evolução mais gradual. Então, assim, pega esse ritmo e corre uma semana. Corre bem nos 2 quilômetros uma semana. Depois evolui mais 1 quilômetro. Depois evolui mais 1. E assim vai. Então, num trabalho de médio prazo, lá na frente você vai estar correndo os seus talvez 5, 10 quilômetros bem, já pensando em tempo, não só em quilometragem, e seguro, né? Sem problemas de possíveis lesões. E nós temos, eu já tive o prazer de trabalhar com várias pessoas, não profissionais, mas de várias atividades físicas, né? Não corredores, nadadores, por exemplo. E é muito engraçado que, além de você prevenir a longo prazo essas lesões, parece bobo, mas você consegue aumentar a performance que, às vezes, o preparador físico da pessoa não estava sabendo que ela estava fazendo uma outra atividade e percebeu uma leve diferença. Olha, você está pisando melhor, você tá dando uma abraçada melhor, você está fazendo uma mobilização na natação, por exemplo, no nado borboleta mais legal. E até aqueles que tem a corrida como hobby, a gente tem que, ou não só a corrida, outra atividade física como um hobby também, a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele, apesar de ele estar em movimento, nem sempre ele usa toda a musculatura para se movimentar.
Então, se você faz o mesmo exercício sempre, você sempre vai ter uma musculatura mais estimulada e uma menos estimulada. E é aí que dá aquele desbalanceamento, né? Que a gente brinca lá do carro, a gente tem que manter ele alinhadinho, bem balanceado e com as estruturas todas girando de uma maneira, né? Numa engrenagem correta. Então, é sempre legal, que nem a gente sempre fala, procura um profissional. É uma caminhada, é uma corrida, faz o seu check-up, procura o seu médico, vê se está tudo legal, procura um educador físico. Hoje em dia existem inúmeras equipes, assessorias, né? Procura um fisioterapeuta especializado no esporte. O tênis é importante, alternar tênis é importante. Você, até a maneira de se alimentar, antes, depois. Tudo isso é muito importante, né? Porque não adianta a atividade física fazer bem para você agora e a longo prazo ela te prejudicar, né? Não, isso com certeza. Eu até tenho um amigo, paciente que está assistindo aqui com a gente, que quando me procurou, gostava de correr, mas muito aleatório, e aí começou a tomar gosto, a gente começou a corrigir biomecânica, a gente começou a introduzir fortalecimento, e assim, o tempo melhorou muito, muito, muito. É E hoje fantástico. ele leva muito a sério essa brincadeira, É você aí que deu e um oi? é ele mesmo. E então, assim, já correu maratona, já correu muitas provas assim, tempos muito bons, e muito em cima disso. A gente trabalhou muito em cima dessa mecânica da corrida, se for o caso ou não, dependendo, a gente pensa numa palmilha, né? Como que faz para esse paciente, dependendo como tiver Sim. essa pisada. Então, e aí junto, né? Ele tem uma equipe que cuida dele no sentido de eu fisioterapeuta, tem um profissional específico no sentido dos treinos de corrida dele, de alimentação. Então, isso faz com que o desempenho que ele busca aumente muito, né? Então, com certeza, isso bem orientado, os resultados são outros, né? E vamos continuar com a nossa listinha. Atividade física em circuito com alta intensidade estimula o metabolismo? Bastante, bastante. Hoje, até tem alguns estudos que falam disso, né, no sentido de, se você quer uma alta taxa metabólica, principalmente numa queima de caloria, né, é muito mais interessante você fazer exercícios de alta frequência num tempo menor, né? Então, eu busco, um exemplo, eu quero emagrecer, então é muito mais interessante eu fazer exercícios de alta frequência ou que eu tenho uma oscilação da minha frequência, que são os intervalados, né? Então, eu fico 1 minuto, 30 segundos numa frequência, um exemplo, sei lá, de 80%, 70%, 160, 170 batimentos, e depois eu deixo cair para 130, 120. Aí depois jogo para cima de novo, depois abaixo. Então, assim, isso para taxas metabólicas é muito interessante, né? Às vezes é muito mais interessante do que falar assim, mas eu faço 1 hora de caminhada na esteira. Aí se você for pegar a frequência dessa pessoa, ela não passa de 120, 115. Então por isso que ela fala, eu caminho, mas não emagreço. Ou eu faço isso, mas não emagreço. É porque essa frequência está muito baixa, né? Então, às vezes, é melhor falar, em vez de você fazer 1 hora, vamos fazer 20 minutos e você faz com a frequência lá em cima. Lógico, Lembrando sempre, com né, orientação, com orientação, sim, você isso. iniciando antes, né, assim, é aquela coisa, não chega, a gente brinca, né, não chega querendo fazer atividade e correr atrás do prejuízo de, no meu caso, de 37 anos em uma semana, né? Não tem Vamos aos jeito. poucos, vamos nos Tudo, adaptando. tudo é um processo, né? Tanto a Tudo gente fala que tanto desenvolvimento muscular, né, que é uma forma de performance, ou mesmo quando é lesão, tudo é um processo, né? Então tudo leva um tempo necessário, né? Quando a gente fala de músculo, para a gente consolidar essa massa muscular, esse ganho de força, leva-se 8 semanas, né? Então levam-se 2 meses para a gente começar a ter um ganho de força. Até lá, são líquidos,
são um músculo que está se formando, mas ele não é um músculo consolidado. É muito desproporcional, né, o ganho com a perda. Porque, assim, para perder, a gente leva 3 dias. Né? Se a gente for ver microscopicamente, a cada 3 dias a gente já está perdendo em fibras de microscópios, né? Se fosse analisar no microscópio, a gente está perdendo fibra muscular. Então, o mais interessante de tudo isso é um trabalho contínuo. Né? Então, não esse sprint inicial de vou começar a fazer na empolgação, porque se parar vai perder tudo. Então, falar, eu fiz, mas parei e perdi tudo. Lógico, porque não houve um tempo necessário de consolidação. Não houve um tempo necessário para esse músculo virar músculo realmente. Né? Então, são essas relações, né? Sim, eu comento muito com as minhas alunas que o nosso músculo ele é meio ingrato, né? Essa pandemia que nos diga. Ele demora, né? O corpo que nos diga, né? Ele demora para você alcançar aquele seu objetivo, aquele fortalecimento, a hipertrofia, o tônus muscular e piscou. Então eu brinco, né, com as minhas alunas, eu falo, vocês vão casar com a gente, né? Vocês vão casar comigo, vão casar com a Ná, porque na verdade não é uma coisa que a gente deva. Você faz a fisioterapia e após a fisioterapia, normalmente o correto deveria ser você ser indicado para uma atividade física que mais lhe agrade, que mais se adeque àquele seu objetivo, né? E é uma coisa que você tem que manter para o restante da sua vida como um todo, até porque chega uma certa idade, se o pessoal não sabe, a gente começa a perder massa muscular, por isso que os idosos têm tanta essa flacidez, aumento de quedas e tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem que ter para o resto da vida, assim como a melhora da nossa alimentação, é mudança de hábito, né? E por incrível que pareça, depois de um tempo, vocês gostam, né? A gente entende o que a gente está falando, vocês vão gostar. Acha uma atividade física que vocês gostem, né? Uma pergunta que a Gabi fez, o que eu faço, apesar de estar fugindo um pouquinho, né? O que eu faço, agora eu não lembro se é dela ou se é do esposo, da dor no ciático. Gabi, procura o Bruno, ele é ótimo. Vou indicar, físio fantástico, osteopata ótimo. Mas brincadeira à parte, Bruno, apesar do nosso tempo, temos 15 minutos, só tem mais ela e mais uma pergunta. 2, desculpa. Na verdade, pode ser inúmeras causas, né? Então, na linha da osteopatia, a gente busca as causas que estão levando esse problema ciático, tem que ver se é decorrente do disco, se é decorrência do trajeto do nervo, se é decorrente do músculo. Então, teria que avaliar nesse sentido para ver de onde está vindo essa causa e tratar a causa. Porque a ciatalgia nada mais é do que um reflexo de alguma coisa que não está legal. Né? Então, esse nervo está sendo comprometido por alguma causa. E é isso que a gente trabalha para buscar isso, né? E foi o que a gente falou no começo, né? É o seu corpo tentando achar uma forma de compensar alguma outra coisa, que é aí que na osteopatia você vai procurar da onde vem aquilo, se é um problema no disco, se é um problema postural, se é um problema de alguma forma errada que a pessoa está fazendo alguma coisa do seu dia a dia, se o problema é muscular, e aí você descobrir de onde vem, porque na verdade pode ser causa de uma compensação de uma outra coisa, né? Desculpa, pessoal, a gente está sempre falando depende, mas é muito assim, né? Se fosse receitinha de bolo, seria maravilhoso o nosso trabalho, né? Seria muito simples. Mas não tem receita de bolo. Você afirmar, pode ter 10 pessoas com o mesmo sintoma. Sim. Para algumas pessoas vão dar super certo, para outras vão demorar um pouco mais, para outras mais, e para outras pode ser que não dê certo. Então, assim... Sim. Isso é o corpo, né? O corpo é assim, não tem como. Não tem como. Cada pessoa é do seu jeito, age de uma forma, o seu corpo responde numa velocidade de uma forma diferente. Então, a gente acaba sempre falando, né? Nesses casos extremos de dor que não passa e tudo mais, procura um profissional, tenta não deixar chegar nesse limite. Se chegou, ou se está encaminhando para isso, procura um profissional, ele vai te avaliar especificamente no seu caso. Né, no nosso espaço nós temos profissionais de várias áreas, então vocês podem procurar que vão ter profissionais excelentes, né? Assim como o Bruno, nós temos fisioterapeutas
a Gabi, da parte de obstetrícia, acupuntura, medicina chinesa, estética, massagens, eu que sou do Pilates fisioterapeuta, nossas outras professoras também de Pilates e fisioterapia, a Ná e as outras professoras de yoga. Então, assim, profissionais de qualidade é o que não faltam no nosso espaço, né? E uma pergunta que veio da Ná. Nessa quarentena, é legal fazer exercícios com elástico? E eu vou ampliar, né? Não só na quarentena, mas como um todo, a gente utilizar dessa ferramenta. Eu gosto bastante de trabalhar com elástico, né? Eu sou suspeito porque eu gosto Eu acho bastante que o do físio que não elástico. gosta de trabalhar com elástico O não fez físio elástico, direito, né? você pode trabalhar no sentido de ou uma ativação, né? No sentido de vamos ativar essa musculatura para executar um exercício, ou você pode trabalhar para resistência mesmo, né? Então, para gerar resistência, são trabalhos excelentes com elástico, principalmente para resistência. A gente não vê muito ganho de força com elástico, né? Força é muito mais peso em si, né? As anilhas, Uhum. os pesos, mas para resistência é um excelente exercício, né? Porque quando a gente pensa em ganhar força, a gente tem que ter um trabalho prévio de resistência, né? Então, por isso que o Sim. elástico eu gosto muito nesse sentido que ele encaixa em qualquer situação. No trabalho, É né, ótimo porque você pode levar para qualquer canto, né? Então, mesmo se fácil, você está trabalhando fora de casa, você viaja muito, você consegue levar e manter os seus treinos. Na quarentena, já que você não pode sair também, né? é fácil, uma variedade de exercícios muito grande, né? Nossa, imensa. Então é bem tranquilo em relação ao elástico. Em relação ao elástico na quarentena, eu acho que assim, ele ajuda muito, como a gente acabou de dizer, mas qualquer exercício em si ajuda, né? O problema Sim. é ficar sem fazer atividade nenhuma. Eu voltei a atender assim agora um tempo atrás, reduzido, né? Tá todo com os cuidados, mas eu tive relatos de, sem brincadeira, 70, 80% dos meus pacientes pioraram, né? Então, todos pioraram, a grande maioria me procurou porque assim não dava mais para esperar, as dores começaram a aumentar muito, pacientes até Sim. estáveis pioraram e cai muito nesse sentido, né, de falta de movimento, ficar em casa, sem fazer nada, sofá, às vezes trabalhar no sofá, às vezes a casa você não tem uma estrutura de trabalho, né, uma cadeira adequada, um ambiente adequado, então e todas essas questões que vêm acontecendo. Então, assim, isso consequentemente, por um corpo, qualquer corpo que requer bastante movimento e você não gera movimento, isso vai gerar dor, isso vai piorar, esses casos vão aumentar, né, nesse sentido. Então, atividade em casa, desde que seja moderada, tranquila, faz que isso é muito benéfico, né? É benéfico de todas as formas, né? Movimentar o corpo, ainda mais se você for uma pessoa que já tem esse cuidado e essa consciência, então você já sabe como trabalhar o seu corpo. Se você não souber, existem vários profissionais, nós mesmos estamos dando aulas por videoconferência, que ajuda muito para quem não tem esse feedback, não está acostumado. E isso é uma das coisas que eu gostaria de comentar a respeito do elástico. Eu gosto muito de trabalhar ele, porque você consegue trabalhar esse feedback da consciência corporal da pessoa, né? Da pessoa fazer o exercício de uma maneira concentrada, porque se ela soltar ou puxar o elástico de uma vez, acontecem acidentes, né? Então ela consegue trabalhar muito bem o movimento nos dois movimentos, na fase excêntrica, na fase concêntrica, né? Que é a puxada e a volta do movimento, para quem não sabe. E é excelente, assim. Eu falo para as minhas alunas, e eu falei isso no começo da quarentena, acho que para várias pessoas. Se você for comprar alguma coisa, compra o elástico. Você tem É uma muito variedade de eficiente. exercícios muito grandes, é super barato, então você não vai gastar horrores, você consegue alterar um pouquinho a intensidade, você tem um elástico mais forte, mais fraquinho, você consegue dobrar ele no meio, puxar um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais. Então a pergunta da Ná foi excelente e realmente o trabalho com elástico é fantástico. Dá para E trabalhar tudo, né? Inferior, sim, superior, dá para fazer inferior, tudo. Vai. superior, dá para fazer um monte de coisa. E uma última pergunta só para a gente finalizar, que nós temos 8 minutos.
que eu ouço muito, a maioria das nossas alunas são mulheres, né? É assim, olha, professora, olha, físio, eu não quero fazer braço. Porque eu não quero ficar fortona e com aqueles braços enormes, igual aquelas mulheres, aquelas moças que aparecem na televisão. Então, por favor, só faz perna. É o que eu costumo dizer, né, Thalita? Quem me dera se fosse tão fácil ficar com esses braços, né? Nossa, seria uma maravilha. Então, assim, isso é um mito, né? Isso é clássico, né? Porque, assim, para você ficar com um braço forte, num volume grande, né? Tem que ser um trabalho muito intenso, associado com alimentação, associado com treinos específicos, 2, 3 exercícios para o mesmo músculo. Assim, é um trabalho Sim, muito cargas altíssimas, né? é um trabalho muito complexo, né? Isso eu posso garantir que, assim, não deixem de fazer braço porque com medo de achar que vai ficar forte do braço. Ou mulher também às vezes relata as costas, né? Que não quer ficar com costas largas. Então, assim, podem trabalhar tranquilo, porque a intensidade é tranquila, a carga é tranquila. E mesmo que você sente uma exigência na hora trabalhando esse músculo não vai ficar grande assim quanto você imagina. No máximo que ele vai ter no sentido de um realinhamento, é como se fosse uma definição, né? Mas isso não gera Sim, volume, né? Então não é é a volume definição e o muscular. tônus muscular, é aquele músculo durinho, Isso é né? muito Só. e é muito proporcional à pessoa. Então uma pessoa vamos dizer, num porte mais baixo, mais tranquilo, dificilmente vai ter um tônus gigante, né? Vai ter aquele volume muito grande. Então, é muito mais nesse sentido, não deixe de trabalhar, né? Sim, e vice-versa também. Homens, não deixem de treinar glúteos, perna, quadril, por favor. Porque nós, como fisioterapeutas, nós temos que dizer, né, gente, pra gente encerrar aqui, antes de eu agradecer mais uma vez o Bruno, o nosso corpo, ele é interligado. Ele é todo, é um negocinho lá na sua nuca, que às vezes pode refletir na ponta do seu pé. Então não deixe de trabalhar estrutura nenhuma. Não é pela beleza, não é pela estética. Procure um profissional de acordo com aquilo que você procura, né? Com o seu objetivo, mas não deixe de trabalhar nada. Porque cada pedacinho foi milimetricamente pensado para manter uma estrutura legal, para manter o seu corpo funcionando bem. E aí eu vou usar meus últimos 5 minutinhos para de novo agradecer. Agradeço em meu nome a todas as profissionais do espaço, a Ná, todo mundo que assistiu nossa live. Obrigada pela sua sempre disponibilidade de estar fazendo as lives com a gente, as palestras e tudo mais. É sempre muito conhecimento que você traz para a gente. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para ajudar. E deixar uma consideraçãozinha final, né? O nosso corpo ele pede movimento, né? Quando a gente pensa em lesão, o processo de tratamento chega um momento que ele precisa do exercício. O que cura de verdade é o exercício, né? Às vezes o paciente tem aquela dor residual, aquela dorzinha que não vai embora, aquela coisa que está chata ainda, e começa a pôr carga ali, e aquilo que tipo que elimina essa dor. O exercício ele é um remédio que vai te dar muitos benefícios a longo prazo. É muito mais Com barato, é certeza. muito mais saudável, então não deixe de praticar, que é tudo, né? A base do corpo, se a gente pensar num corpo físico, o exercício é tudo. Não deixe de Sim, nosso fazer corpo foi feito para se movimentar, né? Esse a negócio de ficar base do parado, movimento. sentado, Não, esse negócio de ficar exatamente. parado, esquece. É a base do Pessoal, movimento. quem tá nos vendo na live, o Bruno tem o Instagram dele, né? Então, se eu não me engano, Bruno Ratti, com 2 T's e Y no final, né? Quem está assistindo Isso. pelo nosso espaço, segue lá ele posta várias coisas legais. Quem está seguindo pelo dele, segue o nosso, que também nós temos várias coisas legais. E logo, logo, nós vamos ter nosso canal no YouTube e essa live provavelmente vai estar lá. E nós vamos ter que refazer várias, Bruno, porque teve as outras que a Com gente não conseguiu certeza. salvar. O Não, pessoal vai e ficar super triste de ouvir de novo, né? pelo andar da carruagem vai longe ainda, né? Essa situação que a gente está passando, então vai dar para a gente Ixi, conversar vai. bastante.
Então eu E pessoal, agradeço aí mandem o dicas, convite. mandem sugestões, tá? A gente agradece muito todas as dicas que vocês mandam, tá? E graças a Deus nós temos ótimos profissionais para responder todas as suas perguntas. E logo, logo o Instagram vai cortar, gente. Então, Bruno, brigadão mesmo, mais uma vez. Que tudo dê certo, que a gente volte a trabalhar logo. Se cuide, você, sua esposa, sua família, e que a gente consiga voltar a trabalhar logo com aquilo que a gente ama fazer, né? Obrigado, Thalita. Obrigado o espaço, obrigado pelo convite. E estamos sempre à disposição aí para ajudar em todos os aspectos. Tá certo. Pessoal, quem acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Quem não conseguiu assistir tudo vai ficar salvo lá no na nossa página, então pode assistir desde o começo. E obrigado a vocês que acompanharam também. Se não fossem por vocês, não teria o porquê de termos nós aqui, né, Bruno? Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Tchau, 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 pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau.